Boa noite, meus irmãos, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que eu não tive a oportunidade de desejar ontem, feliz ano novo, feliz ano novo. Os que estão em casa também, ou onde quer que esteja acompanhando, pela internet, Deus abençoe, a paz do Senhor seja onde você estiver. O Érico estava brincando aqui porque na escala das programações de final de ano, eu tinha entendido que ia pregar no culto de final de ano, no culto do dia 31. E aí eu preparei o sermão e tal, aí ontem estava esperando para vir pregar, e quando o pastor chamou o Érico, aí eu fiquei sem entender nada, né? Fiquei com o sermão aqui, guardei o sermão, tinha avisado em casa e tal, todo mundo só, eu vou pregar hoje, e aí fiquei assim meio sem entender. Aí quando foi hoje que ele veio aqui para frente, depois terminou o dízimo de oferta, eu digo, meu Deus, vai acontecer de novo. É um déjà vu. Mas eu combinei com o pastor Flauber, que na verdade foi um erro eu entendi errado, foi um erro de comunicação, e nós combinamos que esse ia ser o nosso último erro de comunicação do ano. Na verdade, graças a Deus, nós começamos um novo ano. Eu lembrei de um meme que o pessoal coloca no WhatsApp, que diz assim, é hora de deixarmos os erros do passado e nos prepararmos para os erros do futuro, né? Muito bem, meus irmãos. Queridos, então, pensando nesse momento de início de ano, em que a gente fala tanto de ano novo, e desejo ano novo, e a gente aguarda com tanta expectativa nesse momento, o culto de final de ano é um estresse para quem prega, né? Que eu diga pastor Érico que esteve pregando aí. 10 minutos antes da virada do ano, a turma da mídia joga o cronômetro ali, para colocar pressão. O pastor está no segundo, terceiro, corre para terminar o ponto. Se ele não terminar na hora, a turma termina o culto, termina o sermão dele, do jeito que tiver, começa a se confraternizar, e fica todo mundo ansioso, né? Está cansado, porque o culto começa 10 horas da noite. Mas eu queria falar um pouco sobre essa coisa da nossa expectativa em relação ao novo, ao que vai acontecer, como essa coisa que a gente coloca, esse significado todo que a gente coloca numa simples passagem de tempo, né? Da passagem de um dia para o outro, de um segundo para o outro, especialmente nesse momento de final de ano e início de ano. Obviamente, muito mais à vontade hoje à noite, porque eu tenho tempo sem me preocupar com a meia-noite. Mas não se preocupe, os irmãos, que Deus está no controle também hoje do tempo. Então, essa ideia de ano novo, a pessoa que bolou essa história do calendário, dos 365 dias, realmente é fantástico. Você, né, trabalha e dá o seu gás, e quando chega depois desse tempo, você com essa perspectiva de que vai começar novamente, que está chegando o fim do ciclo, você recarrega as baterias e tal, para recomeçar. E essa ideia do novo faz tudo mudar o significado, né, nesse momento. Porque se a gente analisar bem, a noite do dia 31 é uma noite como outra qualquer. E o relógio vai chegar à meia-noite, como qualquer outra noite, que Deus nos dê a graça de viver, e vai passar para 0 hora e 1 segundo do próximo dia, como qualquer outro novo dia, ou qualquer outro dia se inicia. E o tempo, na verdade, ele é contínuo, né? Nós é que criamos, nós que ressignificamos, para usar uma palavra que a psicologia gosta muito, principalmente nesses dias de hoje, a gente é que dá esse significado tão especial para esse momento do dia 1º de janeiro. E é tão forte essa ideia do novo, né? Do novo ano, um novo ciclo, que as pessoas fazem promessas e fazem um monte de coisas, né? Com essa ideia de ano novo, vida nova. Eu vou começar alguma coisa nova, vai ser novo para mim, embora o tempo
continue do mesmo jeito, mais um dia que você está vivendo, mas você diz assim, é um ano novo, vou fazer diferente, vai ser novo para mim, né? Tem gente que consegue trocar de carro no final do ano, para poder entrar o ano com um carro novo, né? Tem gente que lava o carro, né? Pelo menos, que não consegue trocar, tem gente que nem isso, mas tem gente que se veste de branco para passar o dia 31, né? Meio que um ritual para começar bem o ano, sabe Deus de onde é que vem esse negócio. Tem gente que vai para a praia, tem gente que vai para a praia e dá 3 pulinhos na primeira onda, porque sabe que ali ele vai ter um ano diferente, um ano de coisas boas. Tem gente que vai oferecer lá, levar ofertas para deuses e tem gente que promete fazer regime. Esse ano eu vou entrar na linha, minha alimentação, vou fazer exercício. Tem gente que promete que no ano novo vai ser um novo pai, ou vai ser um novo filho, vai ser mais obediente, vai ser disponível, um melhor marido, vai começar de novo, vai fazer tudo diferente. Vai ser tudo novo. Tem lugar que as pessoas celebram, né? Abrem champanhe e se beijam pela tradição, e tem outros lugares que as pessoas bebem até não aguentar mais, mesmo sabendo que esse tipo de alegria não tem nada de novo, é algo que eles já tentam e experimentam há um bom tempo, mas quem sabe num novo momento, num novo ano, não seja diferente e vale a pena encher a cara mais uma vez, como no velho ano, exagerar um pouco. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, falando nessa perspectiva do novo e desse significado que a gente coloca nesse primeiro dia do ano, nessa passagem para o primeiro dia, especialmente nesse momento da meia-noite que a gente comemora e celebra, numa história da Bíblia que aconteceu também à meia-noite. Ela tem o seu ápice na meia-noite. Era uma meia-noite, talvez como outro qualquer, para receber um novo dia. Mas eu acho que, com a expectativa que nós temos do novo, a gente pode aprender um pouco com esses personagens. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16. E nós leremos o verso 25. Atos 16, verso 25. E Lucas, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Atos, ele registra assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Uma nova oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. O Senhor foi do teu agrado, Pai, nos trazer até esse momento. Vivemos o ano de 2022 e temos tido tantas experiências e temos enfrentado dificuldades, provações. Ó Deus, te louvamos por estarmos no primeiro dia do ano 2023, do novo ano. Agora, Senhor, te louvamos especialmente por estarmos aqui, nesse lugar de adoração, nesse lugar que o Senhor separou para louvarmos o teu nome, para adorarmos a Ti, e essa oportunidade tremenda, Pai, que o Senhor nos concede no nosso país de termos essa liberdade de podermos pregar, de podermos cultuar, transmitir essa mensagem a quem quer que o Senhor destinar para que essa mensagem chegue. Te louvamos por isso, te louvamos pelo perdão dos pecados que experimentamos hoje mais uma vez, Senhor, no momento de confissão de culto.
Te louvamos, Senhor, pelas promessas que nós cantamos aqui, outras que nós lemos na Tua sagrada Escritura, Senhor, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Para o nosso coração, nós Te louvamos por isso. Te agradecemos, ó Pai, em especial por essa palavra e por esse momento que teremos aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece as nossas falhas, o Senhor sabe como chegamos aqui, como passamos 2022 e como é que nós chegamos até esse momento. Te pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor mantenha o nosso espírito cativo ao Teu Santo Espírito, aqueles que estão também nos acompanhando na internet, ó Deus, e aqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa cumprir todo o propósito que o Senhor estabeleceu, de trazer graça, Senhor, de trazer o Teu favor, de trazer, ó Deus, o fortalecimento do coração dos Teus servos, um novo ânimo, o revigoramento das forças do seu Espírito, ó Deus, de derramar o Teu Espírito sobre cada um aqui e aqueles que vão ouvir, ó Pai, que o Senhor possa nos conceder salvação, cura, perdão, segundo todo a Tua vontade, Pai. Te peço por aqueles que estão pregando a Tua palavra também, Senhor, no nosso país hoje, fora dele, neste momento, que o Senhor fortaleça a fé da Tua igreja, Senhor, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, que o Senhor nos una como igreja em oração aqui, onde ela é perseguida, ó Deus, onde a Tua palavra tem sido ministrada, meu Pai, fortalece o Teu povo, edifica a Tua igreja, Maranata, Senhor, vem buscar o povo santo, a noiva do Senhor, e fala conosco, Senhor, nessa noite, porque a Tua palavra está sendo proferida e é o Teu povo que está aqui reunido, e em nome de Jesus nos achegamos a Ti. Amém. Bom, meus amados, em que situação nós estamos? Né? Porque seria muito natural nós ouvirmos falar que Paulo e Silas estavam orando e cantando. Não fosse o lugar sui generis que eles estavam orando e cantando louvores a Deus na prisão. E agora os seus companheiros de prisão, eles estavam ali escutando esses homens. E o que levou Paulo e Silas a isso, se vocês olharem um pouquinho antes, em todo o capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele inicia a sua segunda viagem missionária, tem aquele probleminha com Barnabé, e então ele leva Silas, porque ele não quer levar João Marcos, que é parente de Barnabé, nessa segunda viagem, porque João Marcos abandonou a Paulo e Barnabé na primeira viagem, então ele disse, não, vou levar Silas, e ele faz uma parte da viagem em direção ao norte por terra, e aí ele atravessa uma parte para chegar na Macedônia, e até uma região portuária, e vai até a cidade de Filipos. E lá nessa cidade de Filipos, o apóstolo, aos sábados, quando o povo judeu se encontrava nas sinagogas, e o apóstolo Paulo está caminhando e criando a sua estratégia de evangelização, de pregação, e ele percebe que algumas pessoas se reúnem perto de um rio, e ele vai até lá, e ele prega, uma mulher se converte, chamada Lídia, que é uma empresária, e a primeira pessoa que se converte naquela cidade, a primeira membro da igreja de Filipenses, e em seguida eles continuam se reunindo lá naquele local, que parece um local de oração, mas uma jovem adivinhadora, possessa de um espírito de adivinhação, acompanha Paulo. Toda vez que ele passa lá com Silas e com a turma lá, e que ele começa a pregar e começa a juntar gente, essa mulher passa e fica falando coisas a respeito de... Nada de... aparentemente nada que traga demérito, mas para incomodar, ou talvez em tom de crítica, não sei, ela começa a falar a respeito de Paulo e Silas, e chega um ponto que Paulo não aguenta mais e repreende aquele espírito de adivinhação, e aquela mulher se vê liberta daquele espírito.
E seria uma história maravilhosa até aí. Não fosse o fato de que esse espírito de adivinhação dava lucro a alguns outros empresários lá que ganhavam dinheiro com aquela mulher ali, talvez, sei lá, lendo mão, jogando objeto, adivinhando ali a vida do povo. E esses homens ficaram muito chateados, porque perderam a sua fonte de lucro. E eles partem para cima de Paulo e eles colocam ele de Paulo e Silas e colocam diante do local onde a cidade se reunia para discutir, né? Talvez o local mais agitado ali no centro da cidade, ou possivelmente um teatro. Depois foi descoberto por arqueólogos o que seria provavelmente esse local onde as pessoas se reuniam para discutir os problemas da cidade. E eles acusam Paulo diante dos pretores, que eram homens romanos que tinham meio que a função de magistrados ali, de juízes. Eles acusam Paulo e Silas de estarem tumultuando a cidade, pregando uma religião que era impossível para eles seguirem. Não havia nenhum crime nisso, o judaísmo era tolerado pelos romanos. Haja visto toda a história de Jesus, você sabe que há toda essa relação entre os fariseus e tal, e Pilatos, enfim. Mas eles, sem qualquer processo formal, para aqueles que gostam do direito, sem o devido processo legal romano, eles simplesmente torturam Paulo e Silas a varadas e deixam eles extremamente ali debilitados e jogam ele no mais interior do cárcere, diz o texto de Atos 16, aí os versículos anteriores. Eles são açoitados e presos. E Paulo e Silas, então, chegam nessa situação em que nós estamos. Eles estão presos por causa disso, que eles estavam pregando a palavra, estabelecendo ali a sua estratégia missionária. Filipos era uma cidade relevante dentro do projeto de Paulo. Era uma colônia, uns 40 e poucos anos antes de Cristo. Ela tinha sido tomada pelo Império Romano, e o imperador estabeleceu ali uma colônia, como se fosse uma cidade romana fora da Itália, fora de Roma. E era um paraíso fiscal. Eles não, por causa disso, eles não pagavam impostos e tal. Então tinha gente influente na cidade. E Paulo, talvez vislumbrando a partir de Filipos, e era próximo também de uma região portuária, de Troade, ele estender o evangelho para outras regiões, até mesmo alcançando a Europa. Paulo vai para Filipos e tudo parece dar errado. Parece que está tudo dando para trás, porque ele é julgado por esses pretores, e sem qualquer defesa ele acaba sendo condenado aos açoites e preso, torturado e preso no mais interior do cárcere. Um comentarista chamado Albert Barnes, ele diz que a forma como o texto descreve que eles estão presos, o versículo 24 anterior que nós lemos, diz assim: o carcereiro que coloca eles na prisão, diz que ele, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. E era alguma estrutura de madeira, algum dispositivo que que eles ficavam presos pelos pés. E diz esse comentarista que eles não tinham condição de deitar de frente, eles tinham que deitar de costas, mas eles estavam lesionados e tinham sido açoitados, então ele não tinha a posição para ficar, os ferimentos eram recentes, e eles estavam ali meia-noite acordados, diferente da gente essa noite que a gente ficou para esperar um novo ano e tal. Eles estavam acordados, possivelmente porque eles não conseguiam posição para ficar e deitar e descansar, e o melhor que eles acharam que tinham que fazer era orar e louvar. Bom, é que a gente consegue dormir aqui, está todo mundo doído, então vamos orar e vamos louvar. E não era aquela oraçãozinha de crente presbiteriano, não. Era coisa de, vamos orar, eu boto o presbiteriano para orar aqui, diferente do irmão Ailton aqui, encheu o peito aqui e soltou a voz. Não, era oração, era aquela oração para todo mundo escutar. O texto que nós lemos diz que todos, que os companheiros da prisão escutavam. Devia estar pensando que essa dupla era uma dupla de loucos, Eram doidos esses dois, porque estão aí, levaram varada, estão com as costas abertas, rasgados, não tem posição para deitar, estão no mais interior, estão possivelmente no lugar mais
mais fedido, mais úmido da prisão do primeiro século. Prisão, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir para a prisão, né? Mas com certeza, se tiveram a oportunidade, né, de algum dia que tenha sido para evangelizar. E se não foi para evangelizar, com certeza estão aqui restaurados, em nome de Jesus. Mas se vocês forem, vocês vão ver que é um lugar deprimente, é um lugar hoje, a prisão do século XX, com toda a discussão a respeito de direitos humanos, não é? A gente tem uma prisão que é um lugar realmente triste. Imagina no primeiro século, ninguém falava sobre direitos humanos, ninguém pensava nisso não. E está lá Paulo e Silas no mais interior da prisão de Filipos, orando e louvando. Oração e louvor, e desse jeito, não é comum em prisão. E certamente, então, todos estavam espantados. Mas orar e louvar são boas atitudes para nós aprendermos com Paulo e Silas, para nos consolarmos e para enfrentarmos as expectativas, qualquer que seja, para enfrentar o inesperado. Calvino, escrevendo sobre esse texto, ele diz assim: nem a reprovação com que sofreram, nem as listras que tornaram a sua carne mais inteligente, nem o fedor da masmorra profunda, nem o perigo da morte, que era difícil, poderia impedi-los de dar graças ao Senhor com alegria e com coração alegre. Aí eu fiz as seguintes perguntas e pretendo ser breve sobre esse texto, pensando nesse novo ano que nós estamos adentrando, que a gente está, as expectativas que nós temos, ou talvez a gente nem tenha grandes expectativas para esse ano, mas como é que essas duas criaturas passaram por isso, orando e cantando? Como é que faz para passar por uma situação tão difícil, tão problemática, e no meio dessa aparente noite, dessas trevas que cobriam aquele cárcere próximo aqui à meia-noite, como extrair oração e louvor? Obviamente que eles estavam plenamente certos de que estavam cumprindo o seu dever, que não havia espaço para se arrependerem ou reprovação. Mas eu queria expor algumas hipóteses que nós podemos aplicar para nós, de como enfrentar o novo, o ano novo, como enfrentar as expectativas ou a falta delas nesse ano que se inicia, essa meia-noite que está passando, que a gente está passando por ela para enfrentar esse novo ano. Como passar por isso? Cantando e louvando. Primeiro, com gratidão no coração. Não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu tive quando a gente recebe esse monte de mensagenzinha do final de ano, né, os colegas, os grupos e tal. Olha, que esse ano seja melhor do que esse ano que passou, com tudo, né? Os problemas de trabalho, os problemas da política, que seja. Então, a gente sempre tem a tendência de olhar para o que não é novo, o passado, e a gente achar motivo para criticar, para achar que realmente foi ruim. Mas aqui Paulo e Silas, eles têm também todos os motivos para achar que aquela viagem tinha sido infrutífera, que eles que as coisas não tinham dado certo, mas aparentemente, pelo exemplo do apóstolo Paulo, eu quero compartilhar com vocês alguns outros textos da palavra do Senhor para confirmar essa minha hipótese. Ele passa por esse momento com gratidão no coração. E com gratidão no coração é possível passar a noite mais escura louvando e orando ao Senhor. E não significa, obviamente, que eles estavam
agradecendo, felizes pelos açoites. Ai, como é bom levar açoite, que coisa boa, maravilhosa. Estou aqui com as costas tudo abertas, rasgadas pelos açoites. Não significa também que eles tinham que se alegrar e louvar por estarem ali presos no tronco, a prisão fétida, úmida, lá de Filipos. Mas significa que eles conseguiam encontrar motivo de gratidão, apesar de toda essa adversidade. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que tem gente que olha para o passado, para o futuro, olha para a vida sempre de óculos escuros, né? Ele sempre vê um tom mais sombrio do que na verdade é. E não parece ser a situação aqui de Paulo e Silas. Eles conseguem encontrar motivo de louvor, motivo de adoração, motivo de gratidão, apesar da dor que estão sentindo, apesar de estar com os pés presos no tronco, apesar do local ali naquela masmorra. Apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, um texto que eu já preguei aqui na igreja, ele trata da gratidão, em dar graças, como sendo um mandamento do Senhor. E o que ele está fazendo aqui é exatamente obedecer a esse mandamento, de em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus, diz a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18. E em tudo quer dizer todo dia e em toda e qualquer ocasião nós devemos dar graças. E é um mandamento, é uma ordem, porque não é algo natural para a gente fazer. A tendência do coração humano, a tendência do coração nosso, pecaminoso, do ser humano, não é de ser grato. Haja visto o exemplo dos 10 leprosos que chegaram até Jesus. Lembra? Jesus estava de caminho para Jerusalém, e ele de caminho, como os leprosos ficavam à margem da sociedade, estão lá marginalizados e gritam por Jesus, a cura e tal. Jesus já tinha curado algumas outras pessoas, possivelmente tinha curado outros leprosos, e Jesus, vamos se apresentar, lá como diz a lei, vai se apresentar lá o sacerdote. E eles foram, 10, quantos voltaram? E era samaritano, nem era judeu. Então, se isso for uma proporção para ser considerada para o resto da população, né, então 1 em cada 10 lembra de agradecer uma coisa tão recente, e uma coisa que era uma expectativa que se tinha há tanto tempo. Então, dar graças não é algo natural, e por isso que é uma ordem na Bíblia, em tudo dar graças. Paulo está escrevendo aí em Tessalonicenses para a igreja ali, um monte de ordens. E ele fala sobre orar sem cessar, ele fala sobre se alegrar sempre, regozijai-vos no Senhor, e ele vai falar de, em tudo, dar graças. A gente sempre lembra de reclamar, né? Sempre lembra de fazer crítica, mas nós esquecemos facilmente de agradecer. É assim que funciona o nosso coração. Com certeza, os que vieram para o jantar de confraternização ontem aqui, talvez tenha alguma coisa para criticar. Assim, tá legal, o canudé é delicioso, o salpicão maravilhoso. Não, rapaz, não gostei daquele negócio, as mesas. Não gostei daquela toalha da mesa. Não gostei. A gente tem alguma coisa para criticar. Mas eu acho que dificilmente você tenha lembrado de agradecer ao diácono que correram aqui para poder organizar as mesas, ou lembrou de agradecer a Gil e a equipe dela que preparou tudo e fez tudo tão gostoso, com tanto amor, porque nosso coração é inclinado normalmente para criticar, para reclamar, para encontrar o defeito. E nós precisamos então tornar o nosso coração aquilo para que nós fomos salvos e resgatados. A imagem de Cristo Jesus é de dar graças, agradecer. E por isso Paulo parece que está com o coração treinado aqui. Ele está numa situação difícil, adversa, problemática, mas ele está louvando a Deus, louvando e orando ao Senhor. Dar graças é reconhecer o que Deus fez por nós, o que nos obriga a fazer
o que ele ordena. Você sabe que a palavra obrigado, ele tem a mesma raiz de gratidão, de graça. E obrigado, a tradução, né, seria, ou talvez se a gente buscar lá do original, a etimologia da palavra, ela, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, eu ouvi ele falando uma vez a respeito disso, que obrigado é porque quando as pessoas diziam obrigado, porque elas estavam obrigadas por algo que o outro fez por ele. Então, por gratidão, o que a pessoa fez, ela dizia, não, eu estou obrigado agora, por isso que você fez por mim. Obrigado. E obrigado significa isso. E quando nós reconhecemos o que Deus fez por nós temos esse sentimento no nosso coração, uma vez o coração lavado pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus, perdoados os nossos pecados, nós continuamos pecadores, mas agora com acesso à presença do Senhor por causa dos méritos de Cristo, nós sentimos essa obrigação de fazermos algo em troca, de fazermos aquilo que Ele ordena, de cumprir a sua palavra. Nós somos naturalmente inclinados à murmuração e à reclamação, mesmo sendo constantemente alvo da graça do Senhor. O Senhor nos alcança com a sua graça, o Senhor perdoa o nosso pecado, o Senhor nos livra do mal tantas vezes, e tantas que você nem sabe que recebeu o livramento do Senhor. Mas a nossa tendência não é de reconhecer isso e de agradecer. Isso não quer dizer que você não deva orar pela cura. Obviamente que você pode orar pela cura. O próprio apóstolo Paulo orou a situação dele do espinho da carne, mensageiro do diabo para esbofetear, e ele pediu 3 vezes ao Senhor, Senhor, tira isso de mim. Alguns dizem que era um problema da visão, um problema de saúde séria. E depois ele orar 3 vezes, ele conclui que a graça do Senhor era bastante para ele. Podemos orar pela cura. Não quer dizer também que nós não devemos orar pelo emprego, para passar a dificuldade, como nós já oramos aqui agora à noite, no nosso momento aqui de intercessão, porque Jesus orou também por isso. No momento que ele estava sofrendo ali no Getsemane, e ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Podemos orar por essas coisas, mas isso quer dizer que nós reconhecemos a presença de Deus na nossa vida e a sua providente graça, independentemente das circunstâncias. As circunstâncias podem ser totalmente adversas, contrárias, mas eu reconheço que o Senhor está presente, que a sua graça está sendo derramada do seu trono. E por isso, nós podemos dar graças, porque Deus está no controle, sempre está no controle. Eu posso não ter vontade de dar graças. Então, amanheci tão ruim hoje, eu estou tão chateado com o que aconteceu lá na igreja, estou tão chateado com o que aconteceu lá no meu trabalho, na escola, na universidade, no meu professor. Não estou com vontade de dar graças, não. A gente pode não ter vontade de dar graças. Pode ser que a gente não entenda, mas então eu descobri que eu estou com uma doença terrível. Eu descobri um câncer na minha família. Está uma situação difícil lá no trabalho, estão falando de reestruturação, acho que vou perder o emprego. Posso não entender porque que essas coisas estão acontecendo, mas louvar e agradecer a Deus é a marca daquele que crê. O crente, o cristão, aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, a marca dele é que ele tem um coração grato a Deus. A gratidão é uma marca do crente. Podemos agradecer. Pode estar tudo dando errado, complicado, prisão, as costas rasgadas, mas eu posso dar graças, porque no final, a vontade de Deus é que vai ser feita. A vontade de Deus é que vai ser satisfeita. Você já deu graças pelo ano que passou? Talvez você tenha lembrado de pedir um monte de coisa esse ano. Você fez seus planos, suas metas, colocou lá o seu projeto, tem 2 páginas. É um tratado, 5 laudas de metas para esse ano, e colocou diante do Senhor. Senhor, abençoa, quero alcançar isso, conquistar aquilo. Tem Enem, tem emprego, tem patrimônio, tem tanta coisa.
Mas você lembrou de dar graças a Deus? Que você chegou até aqui pelos livramentos, pelas vitórias, pelas lutas, pelas viagens que você fez, o sustento do Senhor, o sustento pelo ensino da palavra. Lembrou de agradecer a Deus pela saúde, ou porque Ele deu força no meio da doença, de repente você passou, aí enfrentou a Covid mais uma vez e você escapou de novo, enquanto tantas pessoas, muito melhor do que a gente, não conseguiram vencer essa doença. Pela companhia da sua família, pela companhia da igreja, dos irmãos da igreja, pela presença do Senhor. Você lembrou de agradecer por isso? Você lembrou de agradecer porque você está firme, porque você está dia 1º de janeiro, você está na igreja, louvando ao Senhor, adorando, lendo a palavra, querendo buscar mais. Você agradeceu porque tantas pessoas vacilaram esse ano, tantas pessoas cometeram pecado, estão desviadas do caminho do Senhor, e você está aqui firme no Senhor, você continua crendo na salvação. Você lembrou de agradecer, agradecer pelo perdão dos pecados e por tantos outros motivos. Essa é uma boa atitude para a gente experimentar o novo, e para a gente experimentar, ainda que a gente não tenha boas expectativas em relação ao novo, para a gente ter uma boa atitude nesse momento. Uma segunda atitude que Paulo e Silas têm em seus corações é o reconhecimento que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nenhum evento pega Deus de surpresa. Meu Deus, prisão, açoites, isso não estava nos planos. Isso aí, certamente, Deus não era para a gente estar aqui. Porque isso aí fugiu a capacidade de Deus de governar o universo, a história da minha vida. Nada pega Deus de surpresa. E reconhecer que Deus é soberano é uma das formas de enfrentar esses momentos com louvor e oração. Eles podem cantar porque confiam que Deus é soberano. Pode ser ali o fim da história da vida deles, e Deus é soberano. Deus, aprove a Deus colocar eles lá para testemunho dos outros, agora companheiros, que eles nunca iam ter a oportunidade de conhecer aqueles homens. Como é que você acha que o evangelho ia chegar àquele carcereiro? Aprove a Deus, na sua soberania, que chegasse o evangelho a ele através da prisão de Paulo e Silas. E agora os companheiros de Paulo e Silas são os presos de Filipos. Mas Deus continua soberano, Ele está no controle. Cada fio de cabelo da sua cabeça contado, cada fio de cabelo que cai, cada pássaro que voa e é alimentado pela bondade e misericórdia do Senhor, cada lírio que revela a beleza do nosso Deus e a sua criatividade, mostra que Ele tem cuidado de nós, Ele cuida das nossas vidas. Cantar e orar em voz alta na prisão, para dar testemunho, quem sabe preparar o coração dos ouvintes acerca de que Deus está no controle. Apesar de toda aquela situação, Deus estava no controle da vida de Paulo e Silas. Deus sempre está presente em nossas vidas, sempre. E Ele cuida de nós, sempre. Ele é o bom pastor, Ele cuida de nós. É normal sentir dor, é normal expressar tristeza, crente também sente dor, crente também passa por tristeza e expressa tristeza. Uma fé verdadeira, mesmo nas circunstâncias difíceis, compreende que Ele está presente e usa a dificuldade para nosso bem. Ele está no controle. E se Deus está no controle, mesmo na prisão no século I, eles estavam então seguros daquilo que Paulo vai afirmar depois em carta aos Romanos, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem, ainda que sejam açoites, ainda que seja prisão, ainda que seja mudança de emprego, ainda que seja doença, ainda que seja problema, ainda que seja problema de relacionamento dentro de casa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É palavra do Senhor, é verdade absoluta, soprada pelo Espírito Santo de Deus para nós. Paulo e Silas, então, podiam orar e cantar, presos no interior da prisão, porque sabiam que isso fazia parte do plano de Deus.
de alguma forma cooperava para o bem deles, ainda que eles não entendessem, para o amadurecimento deles, para a santificação deles e da igreja que estava orando lá na casa de Lídia. E de alguma forma isso manifestava a glória de Deus, como manifestou quando houve o terremoto e eles foram livres, ainda que eles não soubessem que isso ia acontecer. Você consegue orar e louvar hoje, primeiro dia do ano, independentemente de como você está, usando o cheque especial, está no vermelho, independentemente de quem tomou posse hoje na presidência da República, você consegue orar e louvar a Deus. Você consegue orar e louvar, mesmo tendo descoberto um problema de saúde na sua casa, entre as pessoas que você ama, mesmo sabendo que há a possibilidade de você ser demitido, você consegue orar e louvar a Deus, mesmo sabendo que um familiar seu está envolvido cada vez mais naquilo que é errado, no erro, você consegue orar e louvar a Deus, confiar que Ele está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E em terceiro lugar, além de um coração grato e esse reconhecimento que Deus está no controle, que Ele é soberano, tem uma outra ideia que eu acho que está presente no coração de Paulo, pelo menos pelo que ele escreve posteriormente nas cartas, e especialmente na carta aos Romanos, que esse Romanos capítulo 8, ele é diria pastor Jamerson, que ele deveria ser escrito com letras douradas. Porque quando se compara sofrimento no tempo presente, o WhatsApp que você passa para fechar as contas do mês, o problema de saúde dentro de casa, os problemas que você tem com os filhos, os problemas que você tem na igreja, quando você compara o sofrimento que você passa aqui com a glória que há de ser revelada, as coisas, elas mudam de perspectiva, e seguramente o apóstolo Paulo está lá sentindo dor, não tem posição para ficar, não consegue nem dormir, mas ele encontra motivo de orar e louvar a Deus. Às vezes a gente tirou muito foto esse final de ano, né? A gente tira foto de Natal, ontem faltou, esse ano agora 2023, esse ano que vem, esse ano 2023, a gente vai fazer um painel no culto de ano novo, não? Fechado, pastor? A gente faz, que termina, a gente ficou tirando as fotos na parede branca, a gente faz um painel bonito com a logo da igreja e tal, feliz ano novo, um negócio assim, para a gente tirar foto. E às vezes quando a gente tira foto, não sei se vocês já tiraram esse tipo de foto, você tira a foto com, a pessoa fica mais distante, e você tira a foto, e às vezes parece que a pessoa está na palma da sua mão, porque ela está bem distante. Ou então você está pegando um prédio com 2 dedos assim, porque o prédio está lá longe no fundo, e você com a mão, parece que você está ali numa situação em que a distância atrapalha o teu entendimento da foto e o objeto observado está distante, e a gente acaba, por questão de proporção, a gente acaba gerando uma certa confusão. E quando eu pensando nessa questão do sofrimento e da glória, eu disse, é exatamente o que a gente passa quando a gente está passando por adversidade, por sofrimento, por perseguição, por enfermidade, por causa do Evangelho, a questão da perseguição principalmente. Acontece mais ou menos a mesma coisa. Se você olhar muito para o sofrimento, se você focar muito nele, para os problemas ali, para as suas dificuldades, você pode achar até que é muito injusto, a gente quer desesperar, esquece que Deus está no controle, mas quando você começa a elevar os olhos para os montes, que é de onde vem o socorro, quando você começa a olhar para a eternidade, e quando você começa a comparar o tempo da eternidade com o tempo que você vai ficar aqui, com o tempo que você vai passar por esse problema, a glória que vai ser revelada e o sofrimento que você está passando, aí você começa a focar na eternidade e as coisas meio que entram noutra perspectiva e o sofrimento parece pequeno. Aí o apóstolo Paulo, em Romanos 8, mais uma vez, versículo 18, diz que porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esses 2 homens estão presos, estão sentindo muita dor, o sangue escorrendo nas costas,
sem posição para ficar, e eles estão louvando e orando, porque devem estar olhando para a eternidade. Dizendo, está doendo muito, Senhor, está doendo, mas glória ao teu nome, porque eu acho que eu estou mais perto do Senhor. Eu vou experimentar glória indizível, eu vou experimentar a tua presença pelos séculos dos séculos. E aí a dor, ela entra na perspectiva correta. Quer ver por que eu acho que eles pensam dessa forma? Outro texto que merece letras douradas. Versículo 35 a 39 de Romanos 8. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sofrimento, a prisão, comparados com esse amor que levou Jesus Cristo à cruz, comparados com o amor de Deus, com esse amor eterno, ela se encaixa no seu devido lugar. Você está começando a colocar as coisas na devida proporção? Será que podemos orar e louvar agora pelo ano novo? Por esse ano que a gente está começando, mesmo sem certeza nenhuma, você não tem certeza nenhuma em relação aos seus ganhos, ao seu trabalho, à saúde da sua família, à sua saúde. Mas você começa a enxergar as coisas com a ótica correta agora, sem muita confusão, olhando para o tamanho do amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em relação a 2023, nós podemos ter uma certeza. É que, se o pior acontecer, de nós morrermos, ou se o melhor acontecer, que é Jesus Cristo voltar, nós seremos revestidos de incorruptibilidade, ressuscitados ou não, mas experimentaremos a glória eterna. Para finalizar, meus irmãos, se o que dá significado a esse novo ano, a esse momento que nós estamos experimentando, essa expectativa do novo, então eu quero lhe dar uma proposta, fazer uma proposta sobre o novo, como encarar o novo. Tem até uma propaganda que diz, né? Experimente o novo. Porque Jesus é especialista em novo. Ele é especialista em fazer coisas novas. Repare, o carcereiro e sua família receberam nova fé e um novo batismo. Porque quando eles estão orando e louvando, acontece o terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro olha para aquilo, vê as grades, né, as portas todas abertas, ele diz, estou perdido, vão me matar, porque eu sou responsável por esses presos, fugiu todo mundo. E ele pega na espada para se matar, e Paulo diz, olha, peraí, se acalma, homem, tenha calma, nós estamos todo mundo aqui. E aquele homem fica, eu acho que ele já estava ouvindo louvor, né? Estava lá, ouvindo, e está Paulo pregando através do louvor lá, da oração, orando por todo mundo lá, os companheiros de prisão, os bandidos lá tudo, o ladrão, e Paulo está orando por todo mundo, e está cantando, e aquele homem incomoda, escutando aquilo tudo. E agora só falta o apelo. Aí o homem chega para Paulo e diz assim, o que eu faço para ser salvo? Ele diz, rapaz, crê, você e a sua família, você será salvo. Você e sua família, crê no Senhor Jesus. Aí ele, imaginam, eu só não, tem um monte de comentaristas que imaginam também, que a casa dele era perto da prisão. Aí ele leva Paulo para casa.
O cara que estava preso lá, tal, vai, o carcereiro vai, leva Paulo e Silas para lá, trata das filhas, e Paulo prega para a família, e todo mundo se converte ali, e batiza todo mundo. E agora, aquele homem, agora é um novo homem, ele recebeu uma nova fé e um novo batismo. Paulo tinha novos companheiros agora na prisão, e ele tinha agora uma nova família, novos irmãos, que estavam cuidando dos vergões das feridas. Corpo vivo de Cristo, da qual todos nós fazemos parte, aqueles que creem no Senhor Jesus. É um novo caminho, é um novo corpo, é uma nova condição. Ele nos fez novas criaturas pelo seu sangue. Diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, ele sabe o que é novo, meu amigo. Você pensa que sabe o que é ano novo? Você não sabe, não. Quem sabe o que é novo é Jesus, porque Ele é especialista. Ele nos faz novas criaturas. E agora nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou, diz o texto. Ele nos deu um novo caminho. O autor de Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. E nesse novo caminho nós temos firme a nossa esperança de vida eterna. Ele transforma a nossa mente e nos dá uma nova mente. E o apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós recebemos uma nova mente, a mente de Cristo agora sendo talhada em nós. Ele foi preparar para nós nova morada. Não sei, de repente, esse ano de 2023, você disse: não, eu vou me mudar para uma nova casa. Então eu vou construir uma nova casa. Jesus é especialista, ele foi preparar nova morada, novos céus e nova terra, diz o apóstolo Pedro lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, meus irmãos. Ainda bem que era Érico que estava pregando ontem, que com certeza esse aqui eu não terminava antes de meia-noite. O que você fez trouxe você até aqui. Você está querendo experimentar novo, você quer um novo ano, um ano diferente, cheio de metas. Mas eu quero dizer que se você continuar fazendo o que você sempre está fazendo, você vai experimentar as mesmas coisas, não é verdade? O que você fez trouxe você até aqui, esse momento. Daqui para frente, você precisa de novidade de vida. E quem dá novidade de vida é o Senhor Jesus. Só Jesus que nos faz andar em novidade de vida, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 6, 4. Então, meus irmãos, se você quer experimentar novidade de vida, se quer experimentar algo novo, nós precisamos orar, como Paulo e Silas. E eu não estou falando de orar quando você vier para a igreja, ou antes que você for comer, ou quando você for dormir. É tempo de oração, é dedicar tempo de oração. É orar, é ter tempo para colocar o joelho no chão, para colocar seus pedidos, sua súplica diante do Senhor, para adorar a Deus, para exaltá-lo na beleza da sua santidade, da sua majestade. Precisamos orar. Deixar de promessa e fazer o culto doméstico. Vamos fazer culto na nossa casa, vamos cultuar a Deus, vamos adorar a Deus na nossa casa, levar os nossos filhos, nosso cônjuge para adorar o Senhor, para conhecer o Senhor mais, com mais profundidade, se envolver com a obra do Senhor. Ela não pediu não, mas eu vou fazer uma propaganda aqui. O departamento infantil abriu um formulário para você que é voluntário. Quer ser voluntário. Eu não sei ensinar a criança. Tão difícil ensinar a criança, né? Tão difícil. Você sabe fazer o quê? Dá para você levar o menino até o banheiro? Dá para você fazer isso? Então bota seu nome lá. Se envolva com a obra, se envolva com o trabalho. Se disponha.
Você quer experimentar um novo ano? Você quer experimentar novidade de vida? Se disponha aí no seu lugarzinho aí sentado, ouvindo o sermão do presbítero, ou em casa, olhando aí, sei lá, as suas redes sociais. Você não vai se envolver, você não vai ter experiência nova, vai continuar tendo a mesma coisa que você teve esse ano todo. Mas quer experimentar algo novo? Coloque seu nome lá. Eu posso ser auxiliar, eu posso distribuir o lanche, eu posso abrir a porta, eu posso levar eles lá para cima. Coloque seu nome e se disponha. Mas negócio de criança não é comigo, não. E meu irmão, não é com você, não. Você pode fazer o quê na obra do Senhor? Quer ajudar o pessoal da UPA, do MP? Se envolva com o trabalho. Quer se envolver com um pequeno grupo? Dê o seu nome. Vamos terminar agora o ciclo do grupo dos homens. Outra propaganda que não estava programado. Vamos terminar agora dia 9 de janeiro, o ciclo do grupo de homens. Tudo indica com uma confraternização sensacional, regada a costela. Mas você não faz parte do grupo, não tem problema não. Não se preocupe. Nós vamos ter um recesso. Uma propaganda dessa. No final de janeiro a gente vai abrir um ou mais grupos, não sei. E se você quer um novo ano, se envolva com a obra do Senhor. Se alimente da palavra de Deus. E não desse monte de lixo nas redes sociais que você acorda de manhã, já vai olhar lá e fica se alimentando daquilo, passa o dia olhando e tal, e se alimentando das notícias, não sabe se é verdade, se é mentira. Eu quero dizer que eu sei onde é que está a verdade. A verdade está aqui, na palavra do Senhor. Então se alimente dela. Quer experimentar algo novo? Você não lê a Bíblia todo dia, comece a ler. Eu leio 5 minutos, leia 15, leia meia hora, leia 3 capítulos por dia. Já leio, então leia 10. Experimenta algo novo. Nesse novo ano, ninguém revelou a Paulo e Silas toda a novidade que ia acontecer. Terremoto, carcereiros se convertendo, depois o pessoal foi para liberar eles lá. Eles disse, não é assim não. Nós somos romanos. E vocês julgaram a gente, açoitaram a gente sem nem ouvir, sem nem defesa, direito de defesa nós tivemos. Os caras estão morrendo de medo. Colônia romana, souberam que açoitaram romanos sem defesa, aí os pretores é que iam pagar por esse negócio e ajeitaram do lado de todo um jeito, pediram desculpa e pediram para ele sair da cidade. Mas Paulo, você não sabia que a história ia acabar assim, não. Podia ter acabado com a morte deles, quem sabe, eles não sabiam. Mas independentemente de saber como é que vai ser o seu dia amanhã, esse mês de janeiro, o ano de 2023 ou os próximos anos, louve e adore ao Senhor. Ore e louve ao Senhor. Porque é bom fazê-lo. Abra a sua boca. Não se envergonhe de orar, não se envergonhe de louvar a Deus. Não se envergonhe de se dispor para que Deus trabalhe através de você. Você quer realmente experimentar um ano novo? Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa de Jesus. Se você, de repente, nunca teve essa experiência do novo nascimento, não entregou a sua vida, não reconhece, não está acostumado até a assistir os cultos, está acostumado com a dinâmica da igreja, mas você não tem a experiência de que Jesus é Senhor de sua vida, é seu Salvador. Entregue sua vida a Jesus e experimente o novo. Gostei desse slogan. Entregue a sua vida a Jesus e experimente o novo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por esse dia, 1º de janeiro de 2023. Ó Senhor, te agradeço por cada um que veio até aqui, Senhor. Mesmo cansados com a programação da virada do ano, mesmo, ó Deus, em meio ao período de férias, alguns acompanhando pela internet. Ó Deus, nós queremos dizer, Pai Santo, em nome de Jesus, por meio de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a graça de experimentarmos um ano novo. Um ano novo, Senhor, de novidade de vida, de novidade de mente, de novidade de experiência com a Tua palavra, de novidade de oração. Ó Deus, ao irmos trabalhar, ao estarmos na sala de aula, a nos
encontrarmos na igreja, que estejamos orando uns pelos outros, orando por aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, que precisam de salvação. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de orarmos em adoração a Ti, porque Tu és santo, justo, bom, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor, porque a Tua glória é eterna. Ó Deus, nos dá um ano novo, Senhor, de novidade, de louvor em nossos lábios, mais do que de murmuração, de reclamação, o dia todo, pelo passado, pelo presente, pelas expectativas futuras. Nos dá uma boca que flua, ó Deus, de fato, água viva. Evangelho sai dos nossos lábios, gratidão em nossos corações, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pela expectativa da eternidade, Senhor, que a gente saiba colocar as coisas na devida perspectiva, Senhor. A glória eterna e os sofrimentos do tempo presente, para a glória do Teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mais uma vez, nós Te pedimos, em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo, que o Senhor perdoe o nosso pecado. Perdoe, Senhor, porque Tu és santo, porque Tu és perfeito. E nós somos pecadores. E em nome de Jesus, nós Te pedimos, opera, Senhor, essas verdades, esse exemplo de Paulo e Silas em nossos corações, para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, agradecidos. Agradecidos. Amém.